Graça e paz, irmãos. Podem sentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Nós queremos, de antemão, aproveitar a oportunidade que Deus nos concede e parabenizar todas as mães aqui presentes e também as que estão em casa, por esse dia tão importante, né? Dedicado às mães. Nós conhecemos como o Dia das Mães, mas eu também gostaria de dizer o seguinte: esse dia é um dia onde a gente aprende algumas coisas que, na verdade, a mãe ela é abençoada e deve ser parabenizada, mas quem recebe o presente somos nós, os filhos. Quem tem mãe, esse tem um grande presente. E esse dia é um dia que nós temos uma divisão. Tem pessoas que ficam alegres e devem ficar. Se você tem mãe, você deve festejar, comemorar, porque é um dia especial. Mas aqueles que não têm, com certeza fica aquela saudade. Esse mês de maio fazem 10 anos que a minha mãe faleceu. E sempre que chega esse dia, a gente não tem como não lembrar de certas coisas que aconteceram, que ficaram marcadas em nossas vidas. Eu tenho certeza que com você também não é diferente. Eu gostaria de dizer o seguinte: ser mãe é um privilégio ímpar. Isso não é para todo mundo. Ser mãe é uma das maiores, se não a maior missão aqui na terra, dada pelo Senhor a nós, seres humanos. Ser mãe é algo tão especial, e eu fico pensando, e durante o dia, durante a semana, eu fiquei pensando, imaginando, lendo, pesquisando algumas coisas, e eu achei uma coisa bem interessante. Eu queria, nessa introdução, passar para vocês. Um estudo mostrou que uma mãe, ela atua em várias áreas da vida. Ela cria os filhos com muito amor, com muito carinho, e a gente sabe disso. Ela cozinha para a família, ela cuida e mantém limpa e em ordem a casa, ela lava a roupa, lava as louças da família, ela faz o trabalho de enfermeira e de médica quando os filhos estão doentes, ela faz o trabalho de uma psicóloga quando os filhos estão em conflito, ela faz o trabalho de um economista com as finanças apertadas da casa e de uma professora para ensinar seus filhos as tarefas que recebe da escola. Numa família comum, se uma pessoa fosse contratada para fazer cada uma dessas tarefas, seria um valor muito alto. Seria um valor muito alto. Às vezes a gente não percebe, mas a mãe faz tudo isso por amor. Eu não tenho a menor dúvida. O amor da mãe é um amor onde o Senhor faz até certa comparação. E no mundo é dito, amor só de mãe. Porque é algo especial, é algo sublime. E se você ainda tem mãe, aproveita. Porque não é para sempre. Não é para sempre. E quando passa, a gente gostaria que o tempo voltasse para a gente fazer algumas coisas que tivemos oportunidades e não fizemos. Mas o tempo não volta. Mas de todas as mães, tem uma mãe especial. Você já imaginou, você já pensou na tarefa, na missão de Maria, a mãe de Jesus? Que tarefa especial. Ser mãe do Filho de Deus. Nessa noite a gente vai ver algumas coisas na Bíblia, e tem coisas na Bíblia que só pela fé. Só pela fé. Porque se a gente for olhar a nossa capacidade intelectual, a gente não vai entender, a gente não vai compreender. E às vezes não vai nem aceitar se for usar.
Tem coisas que só pela fé. Observem vocês o privilégio que Maria teve de ser mãe de Jesus. E quando eu digo ser mãe de Jesus, eu estou me referindo a Jesus, homem. Porque Jesus, como Deus, ele não tem princípio nem fim. Ele é o Senhor absoluto. Agora, como homem, ele teve princípio. E para isso, ele nasceu da Virgem Maria. E está lá escrito em Mateus, capítulo 1. Eu quero que você abra agora comigo aí. É um assunto que a gente quase não fala na igreja. Dificilmente a gente comenta sobre isso. Mas hoje nós vamos comentar um pouquinho. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25, nos fala sobre o nascimento de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Uma obra espetacular, feita, realizada exclusivamente por Deus. E para que isso tudo acontecesse, a gente fica pensando, imaginando, como é que pode um negócio desse? Bom, para nós, seres humanos, tem coisas que a gente não pode. Mas a gente não pode esquecer que para Deus, dentro da sua vontade, tudo é possível. Para Deus, dentro das suas promessas, tudo é possível. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra, nos relata, que Maria recebeu uma visita especial. Que visita Maria recebeu? Observe vocês no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, ele vai relatar com mais clareza algumas coisas bem interessantes. No capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que palavra. Amém, irmãos? Será chamado Filho de Deus. Isto é uma revelação fantástica. E as Escrituras nos mostram, e a gente fica pensando, que coisa. O único nascimento de uma forma sobrenatural, Jesus. Ele não tem pai humanamente falando. Ele não precisou do homem para nascer. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Amém? E Maria, nesse contato, nessa conversa, nesse diálogo, ela chega até a perguntar, como é que isso é possível? Bom, para nós, seres humanos, é impossível. Mas não esqueça, para Deus, tudo é possível. Se você tiver aí no livro de Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu vou ler para você o versículo 37, que diz, porque para Deus, não haverá impossível em todas as suas promessas. Vamos repetir juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Bom, são muitas e muitas e muitas promessas da parte de Deus que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, existe uma promessa da gente ser arrebatado. Jesus deixou isso claro, através do apóstolo Paulo. Vai chegar o momento que a trombeta vai soar e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão transformados e juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Amém? Isso nunca aconteceu. Mas não é porque nunca aconteceu que não vai acontecer. Vai acontecer. E está muito perto, e está muito próximo. Amém? As promessas de Deus, elas são fiéis, assim como foi cantada aqui agora há pouco. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Maria sabia quem era Jesus. Quando Jesus nasceu, ela sabia quem era Ele. E eu imagino, e você também pode imaginar, você que é mamãe, você que é filho, você que é filha, durante nossas conversas, nossos contatos com nossos pais, com a nossa mãe, tem muitas coisas que aconteceram, que ficaram marcadas na nossa mente. Tem histórias que nossas mães contam e que a gente não lembra, mas a gente sabe porque ela conta. Você pode imaginar, você pode pensar que entre Jesus e Maria aconteceram muitas coisas. Jesus, quando veio começar seu ministério, foi com cerca de 30 anos de idade. Algumas coisas fala dele, e pouquíssimo, quando ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Mas toda a sua história aconteceu entre ele e Maria, e muitas coisas foram registradas. Muitas não. Mas aquilo que Deus achava que era necessário a gente ter conhecimento, foi registrado nas Escrituras Sagradas. E eu quero nesta noite falar sobre 2 fatos que aconteceram entre Jesus e Maria, que ficou registrado. E que tem um grande significado e uma grande lição para nós, que estamos aqui nessa noite, e para quem está em casa, e para quem crê nas Escrituras Sagradas. Evangelho de João, capítulo 2. Olha que fato que ficou registrado entre Jesus e Maria, entre mãe e filho. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do 1º versículo até o versículo 5. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos repetir comigo esta frase, este último versículo. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Mais uma vez, fazei tudo o que ele vos disser. Nesse texto ficou registrado algo importante. Maria deu um mandamento para aqueles serventes que estavam ali naquela ocasião: façam tudo que ele disser. Ela sabia quem era ele. Ele conhecia, ela sabia desde o seu
Nascimento, desde quando ele foi gerado, ela sabia de tudo. E daí a razão dela chegar para os serventes e dizer: faça tudo o que ele disser. E isso ficou registrado, para que a gente tivesse esta informação. Faça tudo o que ele vos disser. Observe vocês, que este foi o primeiro milagre de Jesus realizado, que ficou registrado nas Escrituras. E por que o primeiro milagre? E por que num casamento? Porque Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ele poderia ter realizado o seu primeiro milagre em qualquer ocasião, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas ele fez questão de que ficasse registrado o seu primeiro milagre em um casamento. E um casamento é propósito de Deus. Para quem não sabe, casamento é a primeira instituição criada por Deus. Quando Deus criou o homem e em seguida criou a mulher, ficou registrado: esta é ossos dos meus ossos, esta é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O casamento é a união de um homem, de uma mulher, com um propósito. Qual é o propósito? Não só se satisfazer sexualmente, mas gerar filhos. Este é o principal propósito do casamento, gerar filhos. Qualquer outra união que não seja um homem e uma mulher, impossível gerar filhos. Só gera filhos segundo a ordem do Criador, do Senhor dos Exércitos, homem e mulher. Os dois, quando se unem, o Senhor querendo, daí virá filho, para o louvor e para a glória do Senhor. Por isso que Maria disse ao anjo: como é que é possível eu ter um filho? Porque eu não tenho relação com homens. Eu sou virgem. Não tem como. Humanamente falando, não tem. Agora, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Todo-Poderoso. Louvado e exaltado seja o nome dEle. Então, Jesus realiza ali o primeiro casamento, o primeiro milagre no casamento, para engrandecer o casamento. E embora os homens queiram mudar, embora a sociedade queira mudar, embora o mundo queira mudar, mas pode mudar à vontade. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E você vai ver daqui a pouco algumas coisas muito interessantes com relação à palavra do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quero repetir a frase de Maria aos serventes naquela ocasião: faça tudo que ele vos disser. Faça tudo que ele vos disser. Nós temos na terra hoje cerca de 8 bilhões de pessoas vivas. Deste grande número de pessoas, dizem que cerca de 2 bilhões são cristãos. Pelo menos nominal. Agora, de fato e de direito, só são cristãos aqueles que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus. Não é a minha presença numa igreja, não é a sua presença numa igreja, não é a nossa presença em qualquer lugar, em qualquer instituição, seja ela qual for, que nos dá o direito de sermos do Senhor. Jesus deixou muito claro lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, as minhas ovelhas procuram seguir aquilo que eu mandei. Ou seja, procura seguir aquele conselho de Maria aos serventes: faça tudo que ele vos disser. Ser cristão não é uma denominação. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Quando a gente se declara cristão, a gente está dizendo que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos discípulos de Cristo, e que Cristo nos chama de ovelhas. Daí a razão dele dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você que está aqui nesta noite, você que está em casa, você procura dar ouvido à voz de Jesus? E como é que você vai dar ouvido à voz de Jesus? Ele vai aparecer em forma de um anjo, como apareceu a Maria? Não.
A palavra de Deus hoje ela está registrada. E aquilo que Deus quer que eu saiba, que você saiba, está aqui nas Escrituras Sagradas. Você, eu, todos nós, e quem quer que seja que tem compromisso com Jesus, precisa ouvir a palavra. E procurar pôr em prática. Porque senão, não tem validade nenhuma. Segundo Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele faz questão de dizer, eu as conheço. Consequentemente, elas me seguem. A quem é que você segue? A quem é que nós estamos seguindo? A quem é que nós estamos ouvindo? Nós temos inúmeras oportunidades. Nós temos portas de todos os tipos. Nós temos mensagens de todos os tipos. Nós estamos aqui no mundo e o mundo está oferecendo aí uma grande portas para quem quiser. E até portas em nome de Cristo. Tem muitas. Mas Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É um compromisso daquela ovelha com Jesus e um compromisso de Jesus com aquela ovelha. O compromisso dele é com aquelas que ouvem a sua voz. O compromisso de Jesus é com aquelas que o seguem. E ele faz questão de dizer, para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que o seguem, ele diz no versículo 28, eu, Jesus, lhes dou a vida eterna. Amém? Aleluia. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem tem esta segurança? Quem está seguro nas mãos de Jesus? Aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles que seguem a Jesus. Por isso, nosso compromisso é com Jesus. Nosso compromisso é com Ele. Não pense alguém que pode estar aqui, ali, e achar, e dizer e falar, porque não é só dizer e falar e achar. Tem que ser. Ele diz, olha, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu as conheço. Humanamente falando, a gente não tem como dizer que alguém não é, que alguém é. Especificamente quando se trata dentro de um grupo religioso. Seja aqui, seja ali, seja acolá. A gente não tem como dizer, este é, este não é. A gente não tem essa capacidade. Agora, ele diz, eu as conheço. E para que você não tenha dúvida, ele fez questão, usando o apóstolo Paulo, de deixar registrado, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Olha o que é que Jesus disse. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aqueles que têm esta convicção que pertence ao Senhor, o que é que diz? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus. Se somos ovelhas dele, se somos seguidores dele, se ouvimos a voz dele, a gente deve se afastar da injustiça, a gente deve se afastar do mal, a gente deve se afastar das coisas que não glorificam a Deus. A gente deve procurar ter uma vida para o louvor e para a glória do Senhor. Tem este selo. Deus fez questão de selar, marcar. Só que não é uma marca externa, não é um selo externo que a gente olha e diz, epa, aqui é de alguém. Não, a gente não tem como ver. Tem animais que o proprietário compra e marca aquele animal com o seu nome, com a sua letra. Quando aquele animal está em algum lugar, alguém chega e diz, esse animal é de fulano, porque está aqui a marca dele. No caso das nossas vidas, no sentido espiritual, só
Deus no mundo espiritual sabe quem é dele. E está escrito, a primeira coisa que acontece com o ser humano quando ele se rende a Jesus, quando ele escuta a sua voz, quando ele se submete a ele, quando ele toma a decisão de o seguir, está lá em Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? A Deus, ao Senhor toda a glória. Então, isso é no mundo espiritual, a gente não vê, a gente não sabe. Porém, cada um sabe de si mesmo, porque Deus nos revela que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito se somos ou não de Deus. Se tem dúvida, se alguma coisa não está batendo, então é preciso rever a fé. É preciso rever a fé. Porque Deus nos mostra em sua palavra de uma maneira muito clara. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais há de perecer. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E agora vem algumas perguntas que são importantes para todos nós, que nos declaramos ovelhas do Senhor. Foi feita aqui uma pergunta no início, se tinha visitantes, e não tem visitantes. Talvez até tenha, mas não tem visitantes. Amém. Isso quer dizer que todos nós que estamos aqui, proclamamos, declaramos que somos ovelhas de Jesus. Bom, Jesus, ele veio com essa missão especial, e foi registrado, e foi revelado a Maria, que ele veio para salvar o seu povo, dos pecados dele. E Jesus diz, e Jesus registrou, e ficou escrito, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Olha o que é que está escrito a respeito de Jesus. Olha o que é que está escrito a respeito de Jesus. Jesus, está escrito, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Jesus, como filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele disse, ficou registrado: Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ficou registrado que ele veio não para fazer sua vontade, mas para fazer a vontade do seu Pai. E como filho, ele aprendeu a obedecer, e obedeceu até a morte de cruz. Eu vou pedir que ele segure aí, eu vou citar para você o que está lá escrito em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Segura aí, eu vou citar para vocês. Embora Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Então Jesus, como filho, ele aprendeu a obedecer. E o que é que ele espera das suas ovelhas? O que é que ele espera de nós? Versículo 9. Preste atenção. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por isso que Paulo disse e ficou registrado: não vive mais eu. Não vive mais eu. Mas Paulo estava vivo. Sim, quando ele disse isso, ele estava vivo. Mas ele disse: não vive mais eu. O que é que Paulo está dizendo? Não permanece mais em mim a minha vontade. O que permanece agora é a vontade dele. Não vive mais eu, mas eu vivo agora pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então, nós que estamos aqui nesta noite, somos ovelhas de Jesus? Ouvimos a sua voz? O seguimos? Seguir significa procurar lhe obedecer.
Ou seja, tem certas horas, tem certos momentos, tem certas ocasiões, e não são poucas nas nossas vidas, que a gente tem que dizer não à nossa própria vontade. Dizer não à nossa própria vontade. Porque a nossa vontade nunca será a vontade dele. A nossa vontade nunca será a vontade dele. Por isso, cuidado com as suas emoções. Cuidado com o seu coração. Porque o coração está escrito, é mais enganoso do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Observe que uma das orações de Davi foi: Senhor, me dá um novo coração. Porque o meu coração não presta para nada. É isso que Davi estava dizendo ao Senhor. Cuidado com as emoções. Cuidado com as suas vontades. A gente não pode esquecer e não deve esquecer de que agora nós somos ovelhas de Jesus, que agora nós escutamos a voz dele, a sua palavra, e que agora nós estamos seguindo ele, obedecendo a sua palavra. E é isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Especificamente o versículo 16 antes. Ele diz: digo, porém, a nós, aos cristãos, andai no Espírito e jamais satisfaça os desejos da carne. Versículo 17. Porque há uma luta entre a carne, que é a nossa vontade, contra o Espírito, que é o Senhor nosso Deus nos selou. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E os dois são opostos entre si. Para que não faça o que porventura seja do vosso querer. A nossa vontade nunca vai ser a vontade de Deus. A gente tem que procurar sacrificar nossa vontade, nossos desejos. Somos ovelhas de Jesus? Ouvimos a sua voz? Então a gente tem que aprender a pôr em prática justamente essas coisas que são de suma importância. Porque talvez naquele dia, eu espero que não aconteça com ninguém aqui presente, mas muitos vão ser decepcionados. Estiveram com Jesus, andaram com Jesus, fizeram tudo com ele, e ele vai dizer: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci, porque vocês viviam praticando iniquidade. E isto é muito sério. No tempo que estamos vivendo, existe um evangelho camuflado, só de bênção, só de coisas boas. Só de bênção, só de coisas boas. E é isso o que está registrado. Um dos maiores sinais do fim do tempo. Paulo diz: apostasia. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Querem ser alimentados com o que é bom, com o que é gostoso, com o que é agradável. Mas a vontade de Deus, ela é clara. É uma luta constante entre a carne, que somos nós, nossos desejos, nossas vontades, e o Espírito, que é lá, que é a parte de Deus, que é o lado de Deus. E nós precisamos não fazer nossa vontade. E para que isso não aconteça, tem que se cumprir o que Paulo disse nesse mesmo capítulo, versículo 25. Quem é de Jesus? Olha o que está escrito. Põe o 24, por gentileza. Quem é de Jesus? E os que são de Cristo? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Daí a razão de Maria dizer naquela ocasião: faça tudo que ele mandar. Faça tudo que ele mandar. Imagino, penso, que você sabe, que você conhece, mas é necessário repetir, especificamente nesta noite. No mundo existem os que são de Deus. No mundo existem os que não são de Deus. Está muito claro. E o Senhor faz questão de dizer, e o Senhor faz questão de falar, que nós veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então a gente se conhece. Eu sei, você sabe. Você se conhece, eu me conheço. Está escrito na palavra do Senhor. Quem é de Deus? Olha o que está escrito, está revelado. João 8, 47. Versículo pequeno, mas que a gente precisa levar em consideração. João 8, 47. Quem é de Deus? Por favor, terminem. Quem é de Deus? Parem aí.
Quem é de Deus? Quem é de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aí Jesus disse: por isso não me dais ouvidos. Quem não dá ouvido à palavra de Deus, quem não dá ouvido à palavra de Deus, é porque, me ajudem, é porque não é de Deus. É porque não é de Deus. Então nós temos que fazer uma reflexão na nossa fé, nas nossas atitudes. A gente precisa parar um pouquinho. Jesus, como é que eu estou? Jesus, eu sou de fato tua ovelha? A gente precisa questionar. Mas é preciso? Sim, é preciso. Se não fosse preciso, Paulo não tinha escrito 2 Coríntios 13, versículo 5. Se não fosse preciso, Paulo não tinha escrito esse versículo. Examinai-vos a vós mesmo, provai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé. Olha aí o que está escrito. Examinai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmo. Mas, o que acontece? Às vezes a gente olha para o próximo, às vezes a gente olha para os outros, às vezes a gente vê os outros. É como disse Jesus: olha, você está vendo uma trave no olho do teu irmão. Desculpem, vocês estão vendo um cisco no olho do teu irmão, mas vocês não estão vendo que tem uma trave no olho de vocês. Jesus fez esta menção, porque é mais fácil ver os erros dos outros do que os nossos. Mas na relação entre nós e Deus, entre Deus e nós, entre nós e Jesus, Jesus e nós, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 8,47 está escrito: quem é de Deus ouve. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E aí ele diz para aqueles que não estavam querendo ouvir. E aí ele diz hoje para quem não está seguindo ele: você não está me ouvindo, você não está dando ouvido, porque você não é de Deus. Que não é o caso de ninguém aqui, pelo menos eu espero. Mas que sirva de alerta para todos nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha, irmãos, pode parecer algo sem valor para o mundo. Eu já vi, com esses olhos que eu espero que a terra não coma. Para que isso aconteça, é preciso ser transformado e ser arrebatado. Mas se comer não tem problema, tem a promessa de que nós vamos ressuscitar. Mas eu já vi com esses olhos, e acredito que alguns de vocês devem ter visto, pessoas pegarem a Bíblia, rasgarem, tocarem fogo, comerem, zombando. Eu já vi pessoas pegar a palavra, rasgar e jogar no vaso sanitário. Eu já vi. Tudo bem, não tem nenhum problema, pode fazer o que quiser. Agora vamos prestar contas. Olha o que é que Jesus disse, Lucas 9, 26. Jesus falou, Jesus deixou reescrito, Jesus deixou registrado: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A convicção, a certeza de que nós somos ovelhas de Deus, ovelhas de Jesus, é o nosso compromisso com a sua palavra. É o nosso compromisso com a sua palavra. Por isso que o inimigo, ele vai fazer e ele vai tentar de tudo tirar o crédito que existe na palavra. E olha que ele tem conseguido. Eu tenho irmãos nossos que se declaram irmãos nossos na fé hoje, que dizem já, partes da Bíblia não vale nada. Só vale aquilo que Jesus falou. Olha que absurdo. Irmãos que se declaram irmãos. Já tem coisas absurdas sobre as escrituras sagradas por aí, mas não tem problema.
pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser. Jesus disse uma vez, ficou registrado 3, passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é eterna. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É como diz Paulo em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo faz questão de repetir em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9: fiel é esta palavra. Amém? Fiel é esta palavra, e não só fiel, ela é digna de toda aceitação. Cuidado, que o inimigo vai fazer de tudo para pôr na tua mente que essa palavra não vale, que isso não tem valor, que isso foi escrito por homens. E era para ser escrito por quem? Se Deus usou homens para falar com homens, agora são homens que foram inspirados por Deus para relatar aquilo que Ele queria transmitir para a raça humana. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é o seu compromisso com a palavra do Senhor? Observe o que é que Jesus nos fala através de Tiago, lá em 1 Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Talvez tenha passado despercebido em tua vida, talvez você não tenha observado, mas a palavra vai aqui nos mostrar o poder dela. Olha o que é que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como é que isso é possível? É a palavra que salva, ela é o meio pelo qual Deus usa. O que é que Jesus disse através de Paulo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? É o meio pelo qual Deus usa. Então nossa missão, nossa tarefa é pregar a palavra. Agora, ouvir e crer é uma outra história. A gente não vai fazer a pessoa criar pulso, mas a gente tem o dever, a missão de pregar a palavra. Prega a palavra. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem porém não crer, será condenado. A palavra, ela tem o poder de salvar. É o meio pelo qual a pessoa é salva. Porque se a pessoa não tiver compromisso com a palavra, não adianta nada. Se não tiver compromisso com a palavra, não adianta nada. Você está enganando a você mesmo. Se não tiver compromisso com a palavra, vai se cumprir o versículo 22. Que Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nosso compromisso é com a palavra. Por isso que Maria disse naquela ocasião: faça tudo que Ele mandar. Faça tudo que Ele disser. Faça tudo que Ele mandar. Faça tudo que Ele disser. Se porventura tem alguém que ainda não tem um compromisso com o Senhor, o seu passado não muda. Não tem como mudar. Mas o futuro está limpinho, está zerado. Você pode assumir um compromisso com Jesus a partir de hoje. Jesus, Tu és meu Senhor. Jesus, Tu és meu Salvador. Por sinal, Jesus, eu já havia dito isso algumas vezes, mas eu não tinha compromisso com a Tua palavra. Mas Jesus, a partir de hoje, eu quero não só dizer que Tu és meu Senhor, que Tu és meu Salvador. Eu quero assumir um compromisso com a Tua palavra. Isso é você e Ele. Isso é uma atitude individual, pessoal. Ninguém pode fazer por outro. É um compromisso seu com Jesus. É um compromisso seu com a palavra dEle. Porque naquele dia, no grande dia, que nós chamamos de grande dia, o dia do encontro com Jesus. Cara a cara. Olho no olho. Ele não vai te perguntar: ei, tu fosse para o culto naquele dia? Tu bateu palma? Tu orou? Tu dizimou? Tu ofertou? Ele não vai perguntar por isso. Ele vai perguntar: qual é o seu compromisso com a minha palavra?
Qual é o seu compromisso com a minha palavra? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a minha palavra. Eu as conheço. Elas me seguem. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Olha o que é que Jesus revela. Como é que vai acontecer o dia da prestação de contas. O que é que ele vai usar? O que é que ele vai falar? O que é que ele vai dizer? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvá-lo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, é ela que vai julgar no último dia. Por isso, assuma, se for necessário, um compromisso com Jesus e com a sua palavra. Assuma um compromisso com Jesus e com a sua palavra. Eu sei, eu sou um ser humano igual a você, que tem dias, que tem momentos, que tem horas na nossa vida que vem muitas vontades, mas a gente não pode ceder. E se por acaso em algum momento ceder, dobre o joelho, Jesus me perdoa, me dá força, me renova, para que eu possa continuar, Senhor, e não volte a praticar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Eu disse no início que Maria, mãe de Jesus, e Jesus tiveram muitos momentos marcantes em sua vida, mas eu ia falar de dois que ficaram registrados. O outro é agora no final, que está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 27. Não os dois diretamente, mas indiretamente. Alguém falou de Maria para Jesus, olha o que aconteceu. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada, aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Segura aí, Fagner, por gentileza. Que privilégio de Maria ter amamentado o Filho de Deus. Que privilégio de Maria ter concebido Jesus. E ela foi declarada entre todas as mulheres a bem-aventurada. Só ela. Ninguém, só ela recebeu este privilégio. E aí, esta mulher disse a Jesus: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aí Jesus diz para ela, Jesus diz para nós, Jesus diz para todo o povo, para todo mundo, porque ficou registrado no versículo 28. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se você tem compromisso com Deus, se você tem compromisso com a sua palavra, Jesus disse que você é um bem-aventurado. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque você tem vida eterna. Ele prometeu, eu vou repetir: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca há de perecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Qual é o seu compromisso? Maria, mãe de Jesus, privilégio ímpar, que ninguém tem e nem pode ter, só ela. Só ela. Eu quero terminar mostrando para vocês esta mulher, mãe de Jesus. Esta mulher que às vezes é esquecida no meio evangélico, que ninguém não fala quase sobre ela, mas ela deixou escrito uma coisa muito profunda. E se ela,
a mãe de Jesus, disse o que disse, é porque ela sabia o que estava dizendo. E nós, ouvindo o que ela disse, a gente também vai entender. Por favor, põe na tela Lucas, capítulo 1, versículo 46. Maria declarou, Maria disse, Maria falou. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao meu Senhor. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. E no versículo 47 ela continua: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se Maria, mãe de Jesus, precisou de um Salvador, e Cláudio, que não é nada. Se Maria, mãe de Jesus, precisou de um Salvador, e ela declara Deus como seu Salvador, e eu, e você, e nós seres humanos, que não chegamos nem nos pés de Maria, como ser humano. Se Maria declara: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Você já tem Jesus como seu Salvador? Porque não tem outro. É só Jesus. E isto é muito sério. E isto é muito sério. Porque Maria deixou a marca dela. Maria deixou, faça tudo o que ele mandar. E Maria disse: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Você já assumiu um compromisso com Jesus? Se você não assumiu um compromisso com Jesus, foi dito aqui, se eu não estou enganado, pelo irmão Agnaildo: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, você está perdido. Sem Jesus, eu estou perdido. Sem Jesus, o homem está perdido. Agora, com Jesus, nós estamos salvos. Com Jesus, nós estamos seguros. Com Jesus, a gente pode até sofrer, padecer aqui nesse mundo, pode até degolar se for necessário, não tem problema. Pode acontecer o que acontecer com Jesus, nós estamos seguros. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Nunca há de perecer, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Nos coloquemos de pé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Se Maria, mãe de Jesus, se Maria, uma mulher bem-aventurada entre todas as mulheres, declarou que tem um Salvador, eu nesta noite também declaro, e já venho declarando há muitos anos: Jesus, tu és meu Senhor, tu és o meu Salvador. Você pode também dizer isso? Não só da boca. Se eu e você disser só de boca, vale nada. Eu vou ser sincero com vocês. Se eu e você só disser de boca: Jesus, tu és meu Senhor, meu Salvador, só de boca, não vale nada. E para que você não fique pensando que é eu que estou dizendo, eu vou repetir o que Jesus disse. Põe na tela, Lucas 6,46. Foi ele quem disse. Foi Jesus que falou. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazer o que eu vos mando? Maria disse: faça tudo que ele mandar. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, elas fazem o que eu mando. Compromisso com Jesus é sério.